Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que a bênção, a graça e o poder de Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que esteja aí ao teu lado, que ele se manifeste na tua vida, que tome a tua vida, teus sonhos, planos e projetos nos braços dele e ele os concretize num todo. Não sei onde você se encontra nesse instante, mas onde você estiver, é o meu pedido ao Senhor que a bênção dele esteja sobre você. Nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus a cada dia. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No livro de Provérbios, nós encontramos a verdadeira sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Encontramos sabedoria de como podermos a cada dia vivermos uma vida mais fiel ao Senhor. Mas encontramos sabedoria também como fortalecer os nossos relacionamentos familiares. Mas também encontramos sabedoria como amar e cuidar melhor dos nossos relacionamentos com os amigos e pessoas que estão ao nosso lado. Se nós investíssemos mais tempo em estudar a palavra de Deus, nós nos tornaríamos cada vez mais sábios. Mas a nossa maior dificuldade é que muitas vezes nós encontramos tempo para tantas outras coisas, mas não encontramos tempo para buscar a verdadeira sabedoria. Se um ser humano almeja verdadeiramente ter uma vida sábia, ele precisa buscar na fonte, no Senhor, na sua palavra. Longe da palavra de Deus, ele jamais terá condições de viver uma vida completamente sábia. No versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nitidamente nós encontramos aqui uma porção de sabedoria. A palavra branda desvia o furor. Aquele que no momento da fúria se coloca com raiva, com ódio, ele acaba agravando mais os seus problemas. Mas se nesse instante ele consegue controlar a sua língua, consegue se manter tranquilo, seguro, o autocontrole, que é fruto do Espírito Santo, lhe dará condições de viver uma vida muito mais tranquila nessa terra. Como nós podemos ver no versículo 3, muitas vezes nós crescemos em alguns lugares e até ambientes onde o nosso entendimento é que Deus ele está nos vigiando em toda e qualquer circunstância. Não é que seja mentira, não é que os olhos do Senhor não nos vejam em toda e qualquer lugar, mas nós precisamos compreender que o olhar de Deus é um olhar de amor, é um olhar de bondade, é um olhar de um pai cuidando de um filho, não é um olhar tirano em busca de encontrar um filho que esteja cometendo algum pecado para punir, para o castigar. O olhar de Deus para os seus filhos é com o intuito de salvá-lo, protegê-los, ampará-los e conduzir por um caminho que conduz à vida eterna. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, podemos ver claramente que aqui nós encontramos uma outra porção de sabedoria, riqueza vinda do céu. Aquele que consegue controlar a língua, na verdade, ele consegue domar todo o corpo. Embora a língua seja um órgão tão pequeno, mas ele pode trazer muitos prejuízos para a vida de muitas pessoas. É por isso que a cada dia nós precisamos submeter a nossa vida à vontade do Senhor. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, naturalmente a nossa vida, a nossa língua será administrada pelo céu. Mas se nós não nos submetermos à vontade do Senhor, jamais teremos condições de manter o autocontrole. Viveremos um descontrole em toda e qualquer circunstância e jamais teremos condições de viver os ideais do Senhor. Palavras proferidas impensadas, elas podem trazer discórdias entre as pessoas, elas podem fisicamente não causar uma ferida, mas interiormente, na mente e no coração, pode deixar marcas que somente a eternidade poderá revelar. Fisicamente, alguém pode sair ileso de uma discussão, de uma conversa, mas com o coração completamente ferido, quebrantado e magoado. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, claramente Deus nos apresenta a forma pela qual nós podemos ser absolvidos diante de Deus. Quando nós vamos apresentar a Deus as nossas ofertas, não é com o objetivo de comprar o favor divino. Aqueles que vão diante do Senhor apresentar as suas ofertas, seja elas quais forem, que as suas ofertas é resposta do amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário.
Mas se aquele que vai se apresentar a Deus com as suas ofertas, imaginando que ele receberá o dom da salvação como resultado do que ele está ofertando para Deus, ele será rejeitado no momento em que ele estiver a colocar as suas ofertas sobre o altar. Deus não irá receber. O perdão de Deus não está à venda por preço nenhum. O perdão de Deus é um dom dado por Deus para todos os filhos que lhe amam e que se colocam nas suas mãos sem reservas. Provérbios capítulo 15, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Essa palavra, o além, para muitas pessoas é um lugar onde elas são levadas para sofrer, serem castigadas. E depois de então passarem por esse período de castigo, de sofrimento, elas serão absolvidas e levadas para um patamar melhor. Mas na verdade, dentro da Bíblia, nós não encontramos nenhuma parte dentro dela trazendo referência que existe um lugar intermediário entre a terra e o céu, como Sheol, ou Geema, ou Hades. Na verdade, quando Salomão está se referindo do Hades, ele está se referindo à sepultura, um lugar onde o ser humano entra e ali ele não tem como amar, ele não tem como perdoar, ele não tem como mais manter contato com as pessoas que estão sobre essa terra. Portanto, se ele está dizendo para o além, para onde tu vais, é o lugar dos mortos, é a sepultura, é o cemitério. Ali não há distinção de pessoas, todos nós estamos na mesma condição. Quando morremos, o que levamos é apenas no coração a esperança de um dia ouvirmos a voz do nosso Deus e Ele nos convidar mais uma vez a levantarmos do pó da terra e a estarmos com vida. Somente diante da ordem do Senhor será possível alguém mais uma vez voltar a viver. O coração alegre, como fala o versículo 13 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, formoseia o rosto, traz saúde, traz alegria, demonstra de fato como é que está o nosso estado de espírito. Mas o coração abatido, esse adoece os ossos, traz doenças, enfermidades. São doenças psicossomáticas. Quanto mais nós vivemos uma vida leve, tranquila, feliz, isso nos trará saúde em todas as áreas da nossa vida. Mas quanto mais nós vivermos uma vida depressiva, vendo imagens negativas, episódios que trazem tristeza, dor, amargura para o nosso coração, automaticamente o nosso corpo irá refletir daquilo que nós estamos nos alimentando. É por isso que Salomão nos convida a cada dia a vivermos uma vida alegre, felizes, alimentando os nossos pensamentos de coisas boas, para que como resultado o nosso corpo num todo tenha saúde e vivamos uma vida feliz. Como nós podemos ver no versículo 29, a prerrogativa da salvação pertence a Deus. Deus ama todas as pessoas, Ele não se distancia de ninguém. Mas quando alguém não está disposto a ouvir os seus conselhos, receber a sua salvação e lhe dá as costas, não é que ele se afaste, mas ele não pode agir em direção dessa pessoa. E muitas vezes tem algumas pessoas que acabam pagando um alto preço por terem tomado decisões a viver longe do Senhor. E muitas vezes até alguns culpam a Deus. Mas não é que Deus seja o culpado, mas foram escolhas tomadas para viver longe de Deus e automaticamente essas pessoas terão que agora arcar com as consequências das decisões tomadas. Se no futuro esses filhos se arrependerem, reconhecerem a sua condição, se voltarem para Deus, os braços do Pai estará sempre aberto para recebê-los, abraçá-los e conceder a salvação. O temor do Senhor é verdadeira humildade. O temor do Senhor é para aqueles que reconhecem que a cada dia precisam aprender. Aqueles que vivem uma vida soberba irão fracassar, irão cair, não encontram o favor do Senhor. Mas aqueles que humildemente se debruçam a cada dia diante da sabedoria divina e buscam do Senhor cada vez mais se tornar mais sábios, Deus irá se revelar sobre a vida dessas pessoas e de uma forma sem medida derramará suas bênçãos sobre a vida desses seres humanos. É por isso que a cada dia nós somos chamados a viver uma vida dependente do Senhor, amá-lo cada vez mais, nos colocarmos em suas mãos. Precisamos a cada dia vivermos mais para o céu e menos para essa terra. Aqueles que nessa terra tomam a decisão a cada dia de dedicar as primeiras horas da manhã a buscar a Deus, a sua vida será muito mais fortalecida. Mas aqueles que vivem nessa terra de uma forma presunçosa, acreditando que independente de Deus irão alcançar todos os seus objetivos e os seus sonhos, irão fracassar. Mesmo que nessa terra eles consigam acumular alguma riqueza,
mas um dia jamais poderão receber a coroa da vida eterna e estar ao lado do Senhor para sempre. É por isso que a cada instante, a cada manhã, nós somos chamados a subjugar o nosso eu, sacrificar a nossa vontade e nos colocarmos nas mãos de Deus e vivermos uma vida dependente do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nos rendemos à Tua sabedoria. Queremos a cada dia sermos mais do Senhor. Fica conosco ao nosso lado, é o nosso pedido e é a nossa oração que o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.